De volta ao vivo nesta quarta-feira. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o número de coleta de lixo reciclável cresceu em média 30% nos meses da pandemia do ano passado. É uma boa notícia, mas que faz acender aí um alerta para que este hábito, que depende de todos nós, continue. Para trazer mais informações sobre este assunto, eu volto a chamar o repórter J. Terres, que fala de uma cooperativa de reciclagem em Guararema, interior de São Paulo. J, existe uma estimativa de quantos quilos de lixo o brasileiro produz por dia? Agora sim você me ouve. Boa noite para você. Ouço sim, Darcy, boa noite para quem está nos acompanhando. É cerca de 1,1 kg. Para ilustrar isso, eu trouxe até 1 quilo de feijão. Imagina, todo dia você produzir 1 quilo de lixo. E, como você bem disse, Darcy, é uma decisão, uma ação que depende de todos nós. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Ricardo Moscatelli, ele é educador ambiental. Ricardo, o que cada cor da coleta seletiva representa? E explica para a gente. Boa noite. Boa noite, Jota. Bom, a gente tem as cores mais comuns, que todo mundo conhece, deve ter visto alguma vez na vida. Vermelho, plástico, amarelo, metal, azul, papel, verde, vidros e tem diversos outros. Porém, o ideal é que as pessoas assimilem, apenas separar entre duas coisas, recicláveis e não recicláveis. Até pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, o marco legal e tudo mais, a orientação é essa, que se separe sempre em recicláveis e não recicláveis. Isso é o ideal e depois nas cooperativas, os catadores vão triar os materiais para encaminhar para os lugares corretos. Perfeito, Ricardo, mas a gente sabe que ainda existe muita dificuldade para entender tudo sobre esse assunto. O que se caracteriza como um lixo orgânico, por exemplo? Orgânico, normalmente, a maioria, é resto de comida. Casca de fruta, legume, tudo aquilo que sobra da cozinha, por exemplo. Isso é caracterizado também como lixo orgânico. O que a gente pode fazer com lixo orgânico, Ricardo? Então, a gente, aqui na nossa cidade de Guararema, a gente orienta a fazer primeiro compostagem, né? Que isso vai virar depois adubo. E em algumas cidades, como aqui, a gente começou a coletar também, começamos com uma feira orgânica, uma feira livre, perdão, para coletar esses orgânicos para fazer o adubo. Depois vai devolver para a população também esse adubo para ser utilizado em hortas, canteiro, enfim. Perfeito. Ricardo, a gente também sabe que tem muito descarte incorreto, principalmente de óleo de cozinha, lâmpadas, pilhas, baterias. Como é que a gente pode descartar de forma correta esse tipo de elemento? Perfeito. Bom, óleo de cozinha é reciclável, né? A cidade que tem coleta seletiva, se não tem que pressionar para que tenha, né? Pegar o óleo de cozinha, embalar bem, fechar bem e deixar junto com os recicláveis. Isso vai ser um produto que a cooperativa vai vender, vai tirar a renda daquilo lá, não vai para o ralo, né? Não vai contaminar corpos d'água e tudo mais. Então, óleo de cozinha é reciclável. Lâmpada, pilha são coisas mais perigosas. Pilhas, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem coletores específicos de pilha, no comércio, em alguns prédios públicos. Lâmpada, mais perigoso ainda, tem lâmpadas que têm metais pesados. Então, deve procurar na sua cidade um coletor de lâmpadas. Aqui a gente tem um supermercado grande aqui da cidade, a gente orienta as pessoas a levarem as lâmpadas para esse coletor. Mas a gente sabe assim, Ricardo, tem algumas cidades que têm coleta seletiva. E a gente sabe que a gente fala com muita gente através do Revista Novo Tempo. Tem muita gente que talvez não tenha coleta seletiva na cidade com que a gente está falando. Qual que é o caminho que essa pessoa deve encontrar para fazer o lixo reciclável? Perfeito. A primeira coisa é pressionar os governantes da cidade, né, vereadores, o prefeito e tudo mais, prefeita, para que tenha coleta seletiva na cidade. Isso é super importante. Tanto para o meio ambiente, né, vai descontaminar diversos corpos d'água, vai ter uma contribuição ambiental enorme, como vai gerar renda para a cidade, para pessoas que vão trabalhar nas cooperativas, né, recolhendo esses recicláveis pela rua. Então é super importante que as cidades tenham a coleta seletiva. Então é pressionar os governantes da cidade para que haja a coleta seletiva. Olha, Darcy, eu sabia de alguns detalhes sobre coleta seletiva, mas eu não sabia como isso também precisava de uma assistência governamental, né? Mas não somente a governamental, mas como você bem disse no início da entrevista, depende de todos nós, né? Para a gente ter um meio ambiente mais ecológico, né? Sem dúvida. É verdade, todos nós temos que fazer cada um a sua parte. Agora, a Jota pergunta para o Ricardo se é necessário fazer a limpeza das embalagens, como, por exemplo, potinhos de iogurte, caixas de leite, antes de fazer a separação do lixo ali. Eu fiquei feliz porque eu estou separando certinho, o orgânico e o reciclável, mas eu tenho essa dúvida em relação à limpeza desses produtos.
Nota 10 para a Darcy Visan. A Darcy está perguntando para a gente aqui, Ricardo, se a gente deve, às vezes, limpar, às vezes não, né? Sempre limpar aqueles potinhos de iogurte, aquelas embalagens de leite, para que quando vir aqui na coleta seletiva já ajude de certa forma? Perfeito, isso é muito importante, né? Quando chega na cooperativa, tem que pensar que outra pessoa vai lidar com aquele resíduo, né? Ele não vai desaparecer da sua vida. Você é responsável por aquilo que compra e por aquilo que você descarta. Então, passar uma água, né, na PET, passar lá o pão no fundo da margarina, né, para limpar o máximo possível. O mais importante é separar, né? Colocar os recicláveis para coleta seletiva e os orgânicos, outros para coleta comum ou coleta de orgânicos. Mas é super importante limpar, assim, se puder, é um passo para a gente caminhar para ser um cidadão de primeiro mundo. Aí é também limpar e separar direitinho os seus resíduos. Perfeito, agradeço, Ricardo, e provoco você aí de casa que, se não tiver, como o Ricardo disse, coleta seletiva, faça a sua coleta seletiva. Divida, né, o que é lixo orgânico, o que é lixo reciclável, e com certeza nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor. Volto com você, Darcy Visan. É verdade. Obrigada, Jota. Um abraço para você.